Bom, então a aula de hoje aqui é sobre propriedades dos limites, tá bom? É justamente uma continuação da aula anterior, onde a gente estudou um pouco sobre limite, tá certo? E eu vou fazer com vocês aqui, né, justamente uma aplicação, né, do que a gente pode entender sobre a definição de limite que a gente viu no ano passado, né? Só que quando a gente vai aplicar de fato os limites, a gente precisa ter cuidado com algumas propriedades, tá bom? Então eu vou começar a enumerar um a um aqui e dar a vocês alguns exemplos, né, onde é que a gente pode encontrar esse tipo de propriedade. Pode parecer um pouco trivial, mas nem sempre a gente tem uma ideia correta do que vai fazer quando vai aplicar o limite, tá bom? Então a primeira propriedade que eu vou levar em consideração aqui, né, é justamente a propriedade da soma ou da diferença, né, que é basicamente a mesma coisa, né, só vai mudar a ordem do sinal, tá bom? O que diz essa propriedade aí? Diz o seguinte: quando você vai tirar o limite, né, de uma função x tendendo a a de um f de x, né, mais um g de x, né, e aí obviamente esse mais pode ser mais ou menos, né, o resultado disso daqui vai ser o limite, né, de x tendendo a de f de x mais ou menos o limite de x tendendo a de g de x, né? Lógico que você só pode fazer isso daí, né, se os limites individuais de f de x ou g de x existirem. Então, isso aqui só vai ser verdade se, né, o limite de f de x tendendo a a e o limite de g de x com x tendendo a a existir. Tá bom? Porque se você tiver, né, obviamente uma situação em que o limite de uma das duas não exista, eu vou mostrar aqui situações desse tipo, né, você não vai ter a definição da função como um todo. Então, o primeiro exemplo que eu posso trazer aqui são exemplos que a gente já usou aqui, né, exemplo 1, que são de funções polinomiais. Por exemplo, limite de x tendendo a 1, né, de x2 mais 3x3. Né? Como essas duas funções são, né, conhecidas da gente, aqui você tem uma função quadrática, aqui você tem uma função cúbica, a gente sabe o que acontece quando o x se aproxima de uma dessas funções. Então, aqui a gente não vai ter nenhum tipo de problema na hora de tirar o limite. Então, esse aqui, na verdade, vai ser o limite individual de x2 com x tendendo a 1, né, mais o limite com x tendendo a 3, a 1 também, né, de 3x2. Bom? Então, como a gente não tem nenhum problema com essas duas funções, né, o x tendendo a 1 aqui é algo que é trivial, o resultado disso daqui vai ser simplesmente 1 ao quadrado, que é 1, né? Aqui também não vai ter nenhum tipo de problema na hora de substituir o limite. Então, você tem simplesmente 3, né, e o resultado é 4. Tá bom? Então, essa primeira propriedade aqui é basicamente para dizer que o limite da soma é a soma dos limites, né? O caso de diferenciação, né? Por exemplo, o limite de x menos seno de x, eu já vou mudar a função aqui para você entender como é que funciona. Com o x tendendo a π sobre 2, por exemplo. Né? O que é esse limite aí? Como é que a gente tem uma diferença? E essas duas funções aqui, tanto o x como o seno de x, não apresentam nenhum problema na hora de substituir o π sobre 2, eu posso dizer que isso aqui vai ser o limite de x com o x tendendo a π sobre 2 menos o limite de seno de x com o x tendendo a π sobre 2. Quando o x vai para π sobre 2, esse valor fica π sobre 2, sem problema nenhum. Quando o x vai para π sobre 2 no seno, aí a gente tem o quê? 1. Então vai ficar π sobre 2 menos 1. Né? Então, você pode deixar dessa forma aí. Se quiser substituir aqui é 3,14 dividido por 2,
dá aproximadamente 1,57, aí você pode dizer aqui que é aproximadamente 0,57, tá bom? Só se você quiser substituir aí, né? Quando é que isso aqui não vai valer? Quando, por exemplo, a gente tiver, vou dar uma terceira situação aqui, o limite, por exemplo, né, de x ao quadrado mais 1 sobre x com x tendendo a infinito, né? Mais infinito, vamos corrigir aqui, né? Para que lado do infinito a gente está mais infinito. O que acontece aqui? Né? Você pode até tentar aplicar aqui a situação, né? a propriedade de soma, né? E dizer que esse aqui vai ser o limite de x ao quadrado quando x tende a mais infinito, mais o limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre x. Aí perceba, conforme o que a gente discutiu na aula passada, o limite tendendo a infinito dessas duas funções é bem diferente. Essa função é uma função quadrática, né, parabólica. Quando o x é mais infinito, né, a função ela tende a ir para mais infinito. O que na verdade caracteriza, né, o fato de que não existe o limite. Então aqui não existe o limite. Aí, professor, por que não pode ser mais infinito? Porque a gente não sabe exatamente que número é mais infinito. É simplesmente um número grande, mas a gente não sabe quem é esse número. Como a gente não sabe quem é esse número, o limite nessa situação não existe, tá bom? Apesar de que essa função 1 sobre x, o limite quando x vai para mais infinito, ele existe. Ele é zero, né? Essa função aqui tem um limite, o seu limite bem definido. Ela é zero. Então, como você tem a soma de um limite que não existe com a função com um limite que existe, né? Isso aqui, o resultado final é que esse limite não existe. Não é possível tirar esse tipo de limite, tá bom? Então, aqui no caso, né, o limite de x2, quando x tende a mais infinito, apesar da gente dizer que é mais infinito, mas na verdade ele não existe, porque a gente não sabe quanto é que é exatamente o mais infinito, tá bom? Agora, o limite de 1 sobre x, tá certo? Quando x tende a mais infinito, ele existe. A gente sabe quanto é que é. Ele é zero, tá bom? Ele é zero. Tá certo? Então, é uma situação onde você não consegue aplicar aqui a soma. Apesar de que, mesmo que você tente aplicar, um dos termos aqui vai ser problemático, né? Então, tem um problema aqui nesse termo na hora de tirar o limite, tá bom? Esse limite aí não existe, tá certo? Então, essa aqui foi a nossa primeira propriedade, a propriedade da soma e da diferença. Qual vai ser a segunda propriedade? Obviamente, como você já deve estar imaginando, está relacionada ao produto, né? Então, quando você tenta tirar, por exemplo, o limite do produto de duas funções, um f de x e um g de x, né? Aqui você vai poder, na verdade, tirar o limite das duas funções, separadamente. Então, x tendendo a A, de f de x, tá bom? E o x tendendo a A, de g. Tá bom? Então, nessa situação aí, eu posso tirar o limite do produto, né, de forma individual. Então, você tem o quê? Limite de 3x2, só um exemplo aqui. Vou dar o primeiro exemplo. Vezes cosseno de x. Eu posso dizer, né, quando x tende, por exemplo, a π sobre 2, eu posso dizer que isso aqui vai ser o limite, né? Eu posso, inclusive, imaginar, apesar de não ser tão necessário, que isso aqui é uma função constante, isso aqui é uma função quadrática e isso aqui é uma função trigonométrica, né? Então, você tem basicamente aqui o limite de 3, quando x tende a π sobre 2, que multiplica o limite de x2, quando x tende a π sobre 2, bom, que multiplica o limite quando x tende a π sobre 2. É lógico que na prática você não vai precisar fazer tudo isso, né? Todo esse desmembramento, mas é só para mostrar para você que
essa regra do produto ela existe e ela pode ser aplicada. Nesse caso aqui, você, por exemplo, tem uma função constante, 3. Né? Como a função é constante, a função constante é uma função contínua, não tem nenhum problema, ela é 3 em todo, né? Em todo valor de x ela tem como imagem 3. Né? A imagem só tem um único valor que é 3, mas é uma função. Bom, então o limite quando x tende a π sobre 2 de 3 é 3, porque todos os valores vão dar 3. Tá bom? O limite de x ao quadrado quando x tende a π sobre 2, aí é π ao quadrado, π sobre 2 ao quadrado. Né? E o limite de cosseno de x quando x tende a π sobre 2 também não tem problema. Né? É justamente o que? 0. Tá certo? Então, o produto desses três aqui, 3 vezes π sobre 2 vezes 0, vai dar 0. Então, esse limite aí existe e é 0. Tá bom? Lógico que você só vai poder aplicar aí esse tipo de situação, né, se você puder tirar o limite de cada um deles. Né? Em outras situações que você tem que ter cuidado, por exemplo, funções do tipo, vamos dar um segundo exemplo aqui, né? O limite de x2 que multiplica x mais 1. Quando o x tende a mais infinito. Ora, nessa situação, aqui tem duas funções multiplicando, né? Nessa situação, você pode tentar aplicar a regra do produto também e quebrar as duas funções. Então, você tem que o limite de x sobre 2 tendendo a mais infinito vezes o limite de x mais 1 tendendo a mais infinito. Só que perceba que nem esse limite aqui existe, como nem esse também existe. Então, os dois limites não existem, porque eles tendem para mais infinito. Então, esse aqui não existe. Tá bom? E esse outro aqui também não existe. De tal forma que as duas situações, o limite, né, da função não existe. Né? Então, na situação final, o limite aqui não existe. Bom, não é definido. Tá certo? Tudo bem? Lógico que você pode ter situações também onde a função de baixo, né, o limite possa existir, né, e a função que está sendo multiplicada aqui, o limite possa existir, e o limite dessa daqui existe. Aí você vai ter que ter um cuidado antes, né, de fazer as manipulações devidas, né, e trabalhar com cada função individualmente. Mas você pode tentar aplicar essa regra de multiplicação, só que eventualmente você vai descobrir que uma delas, né, pode não existir. Se uma delas não existir, então o limite, né, de fato não existe. Tá bom? Das duas não existe. Basta que uma delas não exista. Tá bom? Mas pode ser que eventualmente, que na hora de tirar o produto aqui, você vai se deparar com algumas situações, né, que na hora de tirar o produto das funções aqui, né, principalmente quando você tiver quociente de funções, que a gente já comentar sobre isso, né, você pode ter situações onde a função de baixo existe o limite, né, e a de cima não existe, aí também vai continuar não existindo. E pode ser que mesmo que as duas não existam separadamente, né, pode ser que o limite final exista, né, porque você está numa situação aqui que pode ser simplificada, pode ser fatorada ainda, tá bom? Mas esses casos aí particulares a gente vai discutir depois. Mas de forma geral vale a regra do produto, né? Sempre, tá bom? Desde que obviamente os dois limites existam, né? Um dos dois existe. Aí a terceira regrinha aqui que a gente pode selecionar, né? Que é trabalhar justamente com a regra do quociente, né? A do quociente você tem que ter um cuidado. Por quê? Porque a função de baixo, né, como é um quociente, a função de baixo não pode ser zero. Você não pode ter divisão por zero. Né? Mas se existir o limite da função de baixo, você pode aplicar a regra do quociente sem problema nenhum. Ou seja, o limite do quociente é o quociente dos limites. Desde que
o limite de g de x com x tendendo a A seja diferente de zero. Então, além dele ter que existir, ele tem que ser diferente de zero, né? Vamos dar um exemplo aqui. Exemplo 1, onde tem essas situações de quociente, que são as situações mais comuns, né? O limite de x tendendo a zero, por exemplo, de cosseno de x dividido por x2 mais 1. O que acontece? Quando o x tende a zero, a função de baixo não tem problema, porque a função de baixo vai dar 1. Então, a gente pode separar aqui, ó, limite de x tendendo a zero de cosseno de x, que divide o limite, o x tendendo a zero de x2 mais 1. Como é que vai ficar essa divisão aí? Cosseno de zero no primeiro termo, dividido por 0 quadrado mais 1. Como o cosseno de zero é 1, vai ficar 1 dividido por 1, que o resultado é 1. Tá bom? Na segunda situação, vai ficar assim, ó, limite, dá um segundo exemplo aqui no caso, né? Quando x tende a 1, de x2 menos 1, que divide x menos 1. Observe o seguinte, essas duas funções aí, quando você tenta tirar o limite delas individualmente na regra do quociente, a de baixo é 0, né? E a de cima também é 0. Né? Então você, a princípio, cairia, né, se você quisesse aplicar aqui a regra do quociente, você cairia na divisão de 0, né, por 0. Então você teria x menos 1, que divide o limite, né, de x tendendo a 1 de x menos 1. Só que isso daqui não é possível fazer. Por quê? Você não pode fazer isso daqui. Porque o limite de baixo tende a 0. E aí quebra justamente essa regra aqui. Só que essa função tem o limite dela com x tendendo a 1. E como é que a gente pode contornar isso daí? Basta você observar que x2 menos 1, né, dividido por x menos 1, isso aqui vai ser x menos 1 multiplicado por x mais 1, que divide x menos 1. Ora, se eu estou com um problema aqui no denominador para tirar o limite, né, eu consigo extrair do numerador justamente a parcela do numerador. Então, apesar do 1 não fazer parte do domínio dessa função, né, semelhante ao que a gente viu na aula passada, eu posso fazer um cancelamento desse rapaz com esse rapaz aqui, né, e aí eu estou tirando, né, o limite aqui de x tendendo a 1 de x2 menos 1 sobre x menos 1, isso aqui vai ser igual ao limite, já que eu fiz uma simplificação, justamente do ponto que está dando problema, de x mais 1, que é igual a 2. Então, esse limite aí existe. Tá bom? Agora, é lógico que em uma situação, por exemplo, limite de x mais 1 dividido por x menos 1. Certo? Quando x tende a 1, vou fazer esse exemplo aqui, ó. Aqui não tem o que fazer. Você não tem como tirar x mais 1, x menos 1 dessa expressão de cima. Então, por mais que exista o limite de cima, né, aqui por mais que o limite de x mais 1, x ao quadrado mais 1, quando x tende a 1, né, isso aqui é simplesmente 2, o limite de baixo de x tendendo a 1, né, é igual a 0. Então, se você tentar fazer a divisão aqui, você vai ter algo que não existe, né, é indefinido. Tá bom? Então, esse limite dessa função aí, né, simplesmente não existe. Tá bom? Porque é indefinida a divisão por 0. Tá certo? E aí você pode continuar tentando explorar um pouco essas propriedades aí,
né? E você, por exemplo, pode chegar numa situação assim, ó. Digamos que você queira, né, se depare com outro exemplo aqui, que é da seguinte forma: o limite, quando x tende a 2, de x ao quadrado mais x menos 6, e x menos 2. Aqui é outra situação onde o limite de baixo, né, é 0. Então você não pode aplicar a regra do quociente aí, né? Só que você, antes de aplicar o limite, você pode fazer uma transformação, né, sobre a função de cima. Você pode observar, por exemplo, né, que a função de cima ela pode ser fatorada em termos de x menos 2. Tá bom? Basta você observar que a função de cima é x menos 2, x mais 3. Isso você consegue observar quando você calcula as raízes, né, dessa função. Você vai descobrir que uma das raízes é 2 e a outra raiz é menos 3. Tá bom? Então, quando você faz essa fatoração aí, né, esse processo de fatoração nem sempre é trivial, né? Não é uma coisa que você tem, existe uma regra para se encontrar sempre a fatoração. O que você tem que observar é que se for uma função parabólica, em geral, as funções parabólicas elas têm duas raízes, né? Ou uma raiz, tá bom? Então, nessa situação, às vezes você consegue retirar justamente o termo da raiz da parábola, né? Que é justamente fazer esse processo de fatoração. Então, no caso aqui, eu consigo tirar um x menos 2 da função, né? Posso cancelar esse x menos 2 com esse x menos 2, que aí eu elimino aqui justamente o problema e fica o limite de x mais 3 quando x tende a 2. E aí o resultado é 5, sem problema nenhum. Bom, o limite aí vai ser 5. Tá certo? Então essa daqui é a nossa terceira propriedade, que ela precisa de um pouco de atenção, porque trata-se do quociente. Então a gente já trabalhou com produto, né, que sempre é válido, desde que, obviamente, uma das duas exista, né? A soma e a diferença também, desde que os dois limites existam separadamente, você pode fazer isso daí, né? Uma quarta propriedade que você pode estipular aqui, né, é justamente com relação à potência, que na verdade, né, é como se você estivesse tirando função composta. O que seria o limite de uma função composta? Você está tirando o limite quando x, por exemplo, tende a um certo valor a de g de f de x. Tá bom? Como é que você vai tirar o limite aqui, no caso, de uma função composta? Então, quando a gente tem uma função composta, em geral, a gente diz o seguinte: u é igual a f de x, né? E aí, quando você faz o x tende a A, né? Tá bom? O U tem que tender ao quê? Ao F de A. Não é isso? Então, desde que o limite de f de x, né, quando x tende a A, vá para um determinado U ou f de A, né, digamos que é um certo, vou chamar aqui de P, né, quando U tende para P, né? Quem vai ser o limite, então, da função composta? X tendendo a A. G de f de x. Vai ser o limite de U tendendo a P, né, de G de U. Por quê? Porque à medida que o x tende a A, né, o U tende a f de A, que é o nosso P, tá bom? E, consequentemente, a partir do momento que você tem definido aqui o limite de f de x quando o x tende a A como sendo P, eu faço com que o U venha a tender a P, né? Então, quem é P? P é o limite de f de x quando o x tende a A. Você já usa isso várias vezes, né?
Mas é interessante observar que nem sempre é tão simples quanto a gente pensa, né? Quando a gente vai substituir nas diversas funções. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Ó. Dá o exemplo da função cosseno de x sobre 2, né? Bom, quando x tende a π. Né? Você pode pensar que cosseno de x sobre 2 é também uma espécie de função composta. Concorda? Por quê? Porque eu posso imaginar que u é x sobre 2. Tá bom? Então, o nosso f de x é x sobre 2. E o que acontece quando eu pego o limite de f de x quando x tende a π? Isso aqui vai ser π sobre 2. Concorda? Então, na verdade, isso aqui vai ser o limite de... Aí, ó, vamos para cá. Ó. Como isso aqui é x sobre 2, o u está tendendo a π sobre 2. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser o limite de u tendendo a π sobre 2 de quem? Cosseno de u. Não é a mesma coisa? Né? Vai ser a mesma coisa. Cosseno de π sobre 2, né, vai ser 0. Então, o limite de cosseno de x sobre 2 quando x tende a π, né, vai ser igual ao limite de u tendendo a π sobre 2 de cosseno de u, que é 0. Né? Então, essa aqui é só uma regrinha para a gente lembrar que no caso de funções compostas, a gente tem que aplicar o limite dentro da própria função que está sendo aí composta. Né? Tá bom? Com isso, a gente pode definir, com essa ideia de função composta, a gente pode definir aqui mais duas propriedades. Né? Duas propriedades. Quem são elas? A primeira propriedade da potência, né? Que ela diz que o limite de f de x elevado a n, quando x tende a A, né? É justamente o limite de x tendendo a A, de f de x, tudo isso elevado a n. Né? É como se fosse aí uma função composta. Né? Então, isso aí é só para mostrar, por exemplo, que o limite de x, exemplo aqui, né? X mais 3x mais 1, quando o x tende a 25, por exemplo, e o x tende a 0, né? Vai ser, obviamente, o limite dessa parábola aí, x mais 2, 3 mais 3x mais 1, quando x tende a 0, tudo isso elevado a 25. Né? É lógico que, se você fosse calcular primeiro quanto é que vale essa parábola elevada a 25, você não ia sobrar espaço. Né? Ia ser realmente um número, uma expressão bem grande. Tá bom? Entretanto, quando você usa essa regrinha aqui de que você pode transformar isso aqui na função composta, né? Porque é a mesma coisa de fazer u igual a x2 mais 3x mais 1. Né? Então, você faz o limite dessa função f de x quando o x tende a 0, né? Que seria a mesma coisa do limite no caso de u quando o x tende a 0. Isso aqui vai ser 1. E aí o resultado, né? Você eleva ao expoente. Então, por exemplo, aqui vai ser o limite. Vai ser o limite, né? De x mais 3x mais 1 quando o x tende a 0, né? Isso aqui é elevado a 25, é semelhante ao limite de u tendendo a 1. Bom, de quem? De uma função que eu vou chamar u elevado a 25. Bom, então isso aqui vai ser 1. Né? 1 elevado a 25, que é 1. Então isso aqui você sabe que é 1 elevado a 25, que é 1.
bom? Essa é uma forma de calcular o limite aqui de potências, né? Usando a regrinha da função composta, tá bom? E vale inclusive para números não inteiros, tá bom? Se você tiver, por exemplo, uma situação, aqui uma sexta propriedade, né? Uma situação de limite de f de x, agora com a raiz, né? Quando x tende a um certo a, isso aqui vai ser a raiz de n do limite de f de x com o x tendendo a a, né? Desde que o f de x seja todo maior ou igual a zero, né? Porque senão, se esse n aqui for um n qualquer, um n, digamos, pertencente aí aos reais, né? Senão você não conseguiria tirar, né, a raiz quadrada, ou a raiz de um número se esse aqui for negativo, né? Então, obviamente, que nessa situação, o f de x tem que ser maior do que zero. Então, quando você for tirar o limite que contém a raiz, você tem que ter cuidado, né, de excluir, tá bom, os números que são negativos dessa propriedade, que eles não vão satisfazer, né? Então, por exemplo, esse é um exemplo aqui de onde se aplica isso, né? Exemplo 1. O limite, pegar uma função aqui, raiz de 3x menos 1, quando o x tende a 0. Bom, aí perceba que nessa situação eu consigo tirar x tende a 0, não, desculpa, x tende a 2, por exemplo. Aqui é nessa situação eu consigo tirar o limite, né? Por quê? Porque eu estou num intervalo onde o f de x é maior do que 0, né? X menos 1, o limite, né, de x menos 1, quando x tende a 2, isso aqui vai ser quanto? Isso aqui vai ser, essa função não tem um problema nenhum em substituir x igual a 2, vai ser 4 menos 1, que é 3. Então, não está, né, numa situação onde o f de x é negativo, tá bom? Então, eu consigo tirar a raiz quadrada de qualquer que seja, a raiz, né, de qualquer que seja a ordem, tá bom? Seja quadrado, quarta ordem, aqui no caso de terceira ordem, né? Então, eu posso tirar aqui sempre, dizer que isso aqui vai ser a raiz cúbica, né, do limite de x menos 1, x tendendo a 2, tá bom? X tendendo a 2. Então, esse aqui vai ser a raiz cúbica, como a gente já viu aqui, de 3, né? E aí fica assim mesmo, né? Raiz cúbica de 3. Certo? Pronto, esse aqui seria o limite nessa situação. Tá bom? Então, assim, as regras mais importantes e que são as mais usadas, né, é justamente a da soma, a da diferença, né, que é a mesma coisa, basicamente, a do produto, e aí a partir da do quociente, né, você já vai ter que ter um certo cuidado na hora de aplicar. Você tem que ter muito cuidado com o denominador para não cair numa situação onde você tem que dividir por zero. Então, em algumas situações, você vai ter que simplificar o denominador, tirar justamente o valor da função que está dando problema no denominador. E aí você conseguiria calcular corretamente o limite. Tá bom? As outras propriedades, né, de função composta também você tem que ter um cuidado um pouco mais delicado. Você tem que realmente analisar a situação da função que está sendo composta, do f de x. Tá bom? Porque pode ser que o limite de f de x já seja problemático por si só. Então, o limite de g de f de x já vai ter também problema quando você tiver com um x aqui tendendo a um certo valor que tenha problema. Então, cada função tem um comportamento peculiar que é difícil prever se vai existir ou não o limite. Não vai existir, digamos, uma regra geral, né, para você calcular os limites das funções. Dependendo de que função você tem, né, você vai ter que utilizar um caminho diferente para encontrar o limite, né? As únicas funções que são, digamos, bem conhecidas, bem comportadas, né, são as funções polinomiais,
que a gente já viu até na aula passada qual é os limites dela, de x2, x3, x4, todas elas vão para infinito, né? Elas são bem comportadas próximos da origem, então não tem problema nenhum. As funções hiperbólicas 1 sobre x, 1 sobre x2, x3, no infinito, todas elas são bem comportadas, todas elas vão para zero, mas quando se aproxima da origem, né, elas divergem, tá bom? Elas não têm um limite bem definido na origem, a gente viu isso na aula passada. Então, cada função você vai ter que analisar separadamente. O correto é aplicar as regras de multiplicação ou de soma, quando puder, separa, né, as funções e analisa cada função separadamente. Tá bom? É assim que a gente vai fazer para calcular, por exemplo, o limite das funções trigonométricas, de seno de x, de cosseno de x, né, e encontrar as definições de derivados delas. Né? Porque você só consegue mostrar as derivadas das funções trigonométricas se você entender qual é o limite das funções trigonométricas, né? Quando, por exemplo, o argumento se aproxima da origem. Né? Função seno e função cosseno são funções bem peculiares, né? Quando você leva essas funções para a origem. Tá bom? Então, quando você leva essas funções para a origem, você começa a ter algumas situações bem interessantes que vão dar origem às definições de derivadas de tanto de seno como de cosseno. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai estudar o limite fundamental, né, das funções seno de x sobre x, né, e também trabalhar um pouco depois, né, com as derivadas, por exemplo, de a regra do produto, regra do quociente. Só assim a gente vai falar de derivadas de funções trigonométricas, tá certo? Então, é isso aí, pessoal.